algo interessante que nos ensinaram. Sempre que quando Deus quer nos ensinar a fazer voltar a rota, às vezes Deus toca nas nossas finanças. Porque Deus não quer tocar em outras áreas. Deus não quer tocar. Às vezes as finanças sacode, dói, mas o pior se Deus tocasse em outras áreas. Pior se nós perdêssemos outras coisas. Lembramos da importância do voto ontem, da importância do voto. A aliança que Ruth fez com sua sogra Noemi. Tanto que isso é sério, uma aliança que só a morte pode quebrar. E às vezes a gente vive fazendo alianças com Deus e quebramos, esquecemos, não cumprimos. Aprendemos então a palavra-chave do capítulo 1, regressar, retornar. Quando Noemi e Ruth, elas retornam para a terra, a partir daquele momento houve a palavra. O que é retornar? Uma conversão. Não apenas um remorso de coração, um arrependimento de mente, não é conversão. É quando você retorna. E hoje a gente vai dar continuidade. Amém? Eu preciso de outro microfone aqui, Lucas, bem rapidinho. Corre aqui, filho. Correndo assim, acelera, sabe? Faz isso, exatamente. Como se, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correndo. Vamos pegar outro microfone aqui. Bispo Marcelo, Bispo Aldo Marcelo. Ele já tinha um tempo que eu ouvi falar dele, há 3 anos atrás. E apóstolo Ulisses tinha me falado. Ano passado eu tive o privilégio de encontrá-lo. Ano passado eu tive a oportunidade de encontrá-lo e ouvir a mensagem, e falei com o apóstolo Ulisses, olha, se ele vir, só encaixa nós. E nos encaixou, ele vai estar conosco segunda, terça, quarta e até amanhã. E vai ser um tempo de imersão na palavra. Vamos dar o bem-vindo para o servo de Deus com um forte aplauso, gente? Ontem foi um desafio, né? E vamos para mais um desafio. Levanta a mão do céu e fala: Senhor, abençoa o teu servo Jesus, abençoa. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Aí vocês entenderam. Estoy pasándolo muy bien aquí en Paraíso. Está passando muito bem aqui em Paraíso. Ya le dije al apóstol que si siguen así, no me voy a querer ir a mi casa. Ele me disse que se continuar sendo bem tratado assim, ele não vai querer retornar para sua casa. Tranquilo, así nomás está tranquilo. Diz que está muito tranquilo, calmo. Muchas gracias por todo el cariño, por la hospitalidad. Obrigado por todo o carinho, toda a hospitalidade. Desde que llegué aquí ya experimenté como 7 pratos nuevos. Desde que chegou aqui, experimentou uns 7 tipos de pratos novos. Que los hermanos preparan. Que os irmãos preparam. Muchas gracias, muito obrigado. E vai experimentar o famoso chambari, o prato da terra, né? Glória. Amém. Muchas gracias. Vamos al texto. Vamos al trabajo. Vamos ao texto, vamos ao trabalho. Todo mundo abre a sua Bíblia no livro de Ruth. Anoche estábamos viendo el capítulo 1, la introducción. Ontem à noite nós estávamos vendo o capítulo 1, a introdução. Entonces, acá el apóstol Claudio hizo una muy buena síntesis. E eu fiz uma síntese do que foi ensinado ontem. Sí. Entonces, el texto nos cuenta de esta familia, las decisiones que toman y las consecuencias de esas decisiones. O texto nos conta desta família, a decisão que o homem, o chefe da família, toma e a consequência
da decisão. Y esta mujer, la mujer de la familia, queda sola, la única que queda viva. E por causa dessa decisão, a mulher foi a única que ficou viva dessa família. Pero ella, el nombre de ella era Noemí, O nome dessa mulher era Noemi. que quiere decir agradable. E nome Noemi quer dizer agradável. Pero sin embargo, cuando acontece toda esta historia, ella quiere cambiar su nombre y dice, ahora mi nombre va a ser Mará, va a ser amarga. Porém, quando aconteceu toda aquela história de sofrimento, ela teve que mudar o seu nome. O nome dela passou a ser Mara. Amarga. Mara significa amarga. Imagínense ustedes cómo se siente una persona para cambiar su propio nombre y decir, ya no soy más, no quiero llamarme más agradable, quiero llamarme amargura, amarga. Imagine você, uma pessoa que tinha um nome agradável, ou um nome bom, agora disse, não me chamo mais agradável, não me chamo mais doce, mas me chamo amargo. Ahí permiso acá, cuando termina el capítulo 1, ella regresa a Belén y las mujeres de Belén la reconocen. Y acá está lo que, si tú puedes leer esta partecita. Sim, sim. O capítulo 1, a partir do verso 20, 19 tal vez. o verso 19, diz o texto. Então, ambos se foram até chegar a Belém. Sucedeu quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela dizia, não me chame mais de Noemi, chame de Mara, porque com grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Deitosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois por isto não me chame mais de Noemi, visto que o Senhor tem manifestado contra mim o Todo-Poderoso, e tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora e a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita. Buenísimo. Esta partecita ayer no llegamos a compartirla. Entonces me gustaría cerrar esto para poder entrar en lo otro. E então ele quer hoje fechar, compartilhar esse texto para que nós possamos entrar no outro. Lo que ocurre acá es que ustedes saben que en el mundo hebreo el nombre refleja el estado de la persona y la misión de la persona. O que acontece é que no hebreu o nome significa o estado da pessoa e o propósito da pessoa. La lengua hebrea capta la esencia de algo. A língua hebreia capta a essência de algo. A mí me gustan mucho los perros. Me gustan mucho los perros, los cachorros. Eu me gosto muito dos cachorros, isso? Sí, yo tengo dos. Eu tenho 2 cachorros. Y lo que me gusta de los perros es como ellos son muy expresivos en su cariño, son muy fieles, te aman mucho cuando se ponen contentos contigo. O que eu gosto muito nos cachorros é que eles são muito expressivos quando está conosco, eles são muito carinhosos. Y el perro es un amigo muy cercano a la persona, cuando él te aprecia, es un amigo muy fiel, va a jugarse la vida por vos. O cachorro, ele torna-se um amigo muito especial, um amigo muito fiel para toda a vida. Entonces, allá por ejemplo donde yo vivo hay muchos osos y lobos. Na região onde eu vivo existe muitos os lobos e ursos. Y muchas veces cuando tú estás caminando por el bosque aparece un oso. E quando estou caminhando pelos bosques aparece um urso. Y si el oso aparece te va a querer atacar. Se o urso aparece, ele vai querer vir me atacar. Pero si tu cachorro está contigo, él va a ir a pelear con el oso.
Se o cachorro está comigo, ele vai pelejar, lutar contra o urso. Por supuesto que el oso en unos pocos minutos va a matar al cachorro, Não importa que se o urso em poucos minutos vai matar o cachorro. pero el cachorro va a hacer lo imposible por cuidarte, E o cachorro vai fazer o impossível para me guardar, me proteger. porque te ama. Porque o cachorro me ama. Es interesante que en la lengua hebrea el nombre de las cosas reflejan la esencia. E é interessante que na língua hebreia o nome reflete a essência. Porque nosotros en hebreo decimos Kelev. Kelev. Porque na língua hebreia quer dizer Kelev. Kelev es cachorro. Kelev quer dizer cachorro. Pero Kelev, la raíz de la palabra Kelev es todo corazón. A raiz da palavra Kelev, o significado do nome cachorro significa todo coração. Por isso que o cachorro tem essa capacidade de se apegar ao dono e, se for necessário, ele dá a vida pelo dono, porque o nome do cachorro representa a essência, todo o coração. Eso es un ejemplo para que entiendan lo que está ocurriendo aquí. Isso é exemplo para que nós possamos compreender o que está acontecendo nesse texto. Porque en la Megilá de Ruth los nombres son muy importantes. Porque na Megilá En el rollo de Ruth, os nomes são muito importantes. Exactamente. Y ella acá llega y no quiere que sus vecinas le sigan llamando, quieren que le cambie el nombre. Ruth, Noemi, ela não quer que os seus vizinhos lhe chamem pelo nome de Noemi, mas que transforme, mude o nome dela. Está muy triste, está muy afligida. Ela está muito triste, muito afligido por causa de tudo. Y dice que ellas llegaron a Belén justo cuando era la siega de la cebada. E eles chegaram em Belém justamente quando era o início da colheita da cevada. Esto estamos hablando de el mes de junio. Sim, sim. Antes, junio, más o menos el mes de junio. Isso significa mais ou menos o mês de julho, o mês passado. Es el mes pasado y coincide con la fiesta de Pentecostés. E justamente coincide a data com a festa de Pentecoste. Por eso yo anoche les explicaba que en el pueblo hebreo, en la fiesta de Pentecostés, se lee Ruth. Por isso que o povo hebreu, na época da festa de Pentecostes, celebra Ruth. Porque coincide la fecha, fecha. Porque as datas coincidem com a festa de Pentecostes. Y este dato es importante porque aquí nos va a conectar con el capítulo 2. Essa data é importante porque vai nos conectar com o capítulo seguinte. ¿Alguien acá leyó el libro de Ruth? Tem alguém com o nome Ruth, gente? No, que leyó el libro anoche. Aliás, tem alguém que leu o livro de Ruth? Levanta a mão quem leu o livro de Ruth aí. Buenísimo, gracias. Graças. Os outros continuam lendo, gente. Entonces, el capítulo 2 habla todo de la cosecha. O capítulo 2 fala a respeito de toda a colheita. Exactamente. Entonces yo le voy a pedir, por favor, apóstol, si usted puede leer hasta el versículo 3. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Capítulo 2, versículo 1 até o 3. Tinha Noemi parente de seu marido, senhor de muitos os bens da família de Elimeleque, o qual lhe chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espiga e atarás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo, apanhando após aqueles que estavam colhendo, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Isso é muito importante para que nós entendamos. ¿Qué es lo que Ruth quería hacer en el campo? O que Ruth queria fazer no campo? Había una ley en el pueblo hebreo, había una ley que cuando vos cosechabas el campo, vos estabas cosechando, ibas cortando las espigas. Sim.
Havia uma lei que quando aqueles que estavam no campo ia colhendo, cortando as espigas, si tú ibas juntando las espigas, pero una espiga se te caía de la mano, se os coletadores estavam cortando e uma espiga caía no chão, no se puede juntar. não se pode pegar aquelas que caíam no chão. Porque el Señor dice que esa espiga quede para los pobres y los extranjeros. E porque o Senhor disse que as espigas que caíam no chão era para os pobres e os estrangeiros. Y eso es lo que Ruth quería recoger. E era exatamente isso que Ruth queria colher, a parte que pertencia aos pobres e os estrangeiros. Eso está estipulado en la ley de Moisés, Isso está estipulado na lei de Moisés, en la Torá. na lei na Torá. En Levíticos 23, 22, si podemos leerlo. Por favor, se alguém pode jogar para mim, Levítico 22, 23, Levítico 23, 22. Levítico 23, verso 22. Está. Eu vou mudar as palavras para que nós possamos entender. Quando cegardes, nossa, que tradução complicada é essa, meu povo? É quando chegar, quando fizer a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura e nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixa-nos para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Compreenderam então o texto? Dios le mandó a su pueblo que cuando ellos cosechen el campo, dejen un poco en el piso lo que sobra para los extranjeros y para los pobres. A ordem de Deus era para que quando chegasse o tempo da colheita se deixasse nos campos para os pobres e para os estrangeiros. Y eso es lo que Ruth quería recoger. E era exatamente isso que Ruth queria colher. Entonces ella le dice a su suegra, déjame ir a un campo que voy a recoger para comer nosotros. Por isso que Ruth pediu à sua sogra, deixa-me ir no campo colher para que nós tenhamos em casa. Entonces dice la Biblia que ella se fue al campo, el versículo 2:2 de Ruth dice que ella se fue al campo a recoger, la suegra le dijo, andate, le apoyó. Ela disse que deixa-me ir ao campo para colher e Noemi, então sua sogra, deixou ir. Y dice que ella llegó justo a un campo de que era de Booz. E o texto diz que casualmente ela entrou dentro de um campo que pertencia a Boaz. Y este Boaz es un personaje muy importante. E este Boaz é um personagem muito importante. Porque Boaz en hebreo significa aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene el poder. Porque o nome Boaz significa aquele que tem a força, aquele que tem o poder. Y él tenía una función importantísima en relación a Ruth. E este homem tinha uma função muito importante em relação a Ruth. Porque como Noemí quedó viuda y perdió sus hijos, Como Noemi ficou viúva e perdeu seus filhos, la ley de Israel dice que ella no le puede vender sus tierras a cualquiera. e a lei diz que ele não podia vender as suas terras a qualquer. Entonces ya no tenía dinero, no tenía para comer, no tenía E nada. Noemi, eles não tinham dinheiro, não tinha nada para comer. Porque imagínate que solamente eran dos mujeres que no podían cultivar todo el campo. Eram duas mulheres que não tinham como cultivar o campo. Entonces ella estaba por pasar mucha necesidad. E essas duas estavam passando muitas as necessidades. Pero aparece Boaz. Ella va por accidente, ella termina en el campo de Boaz. Porém, aparece Boaz e, por acidente, casualmente, ela entra no campo de Boaz. Entonces este personaje va a ser clave porque este personaje es un pariente cercano de Noemí. E este personagem, ele é um parente direto de Noemi. Y en Israel eso se llama Goel. Nombre Goel en hebreo, Goel, significa que él tiene el derecho a comprar el campo. E em Israel, este homem, ele tinha o direito de comprar o campo. Y comprar el campo para que Noemí no pierda esa propiedad. Comprar o campo para que Noemi não perdia essa propriedade. La palabra Goel es la palabra que nosotros traducimos al español, la palabra redentor.
A palavra é Boel, Goel, 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 Goel Ge- em hebraico. sí, Goel en hebraico significa redentor. A palavra Goel significa redentor. Como el que está allá en Río de Janeiro. É El como Cristo. aquela imagem do Cristo Redentor que lá no Rio de Janeiro. ¿sí? Ese concepto es muy importante para nosotros Esse conceito de redentor é muito importante para o povo, y para nós. para nós. Y después vamos a desarrollarlo. Vamos continuar. Entonces ella entra al campo y en ese momento que ella entra al campo, llegó Boaz de visita, vino de la ciudad, el dueño del campo viene de visita. Neste momento em que Ruth chegou, entrou no campo, Boaz chegou, vindo da cidade, chegou para fazer visita nos campos. Y empezó a hablar con el encargado del campo. E começou a olhar todo o campo. No, empezó a hablar con el responsable, con el... Conversou com o responsável pelo campo. Y le preguntó, ¿quién es esta? Ahí, si puedes mirar por favor al versículo 5, lo que dice. Versículo 5 do capítulo 4. Depois perguntou Boaz ao seu servo, encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Entonces fíjese la respuesta, por favor. Verso 6. 6 y 7. Isso. Versículo 6 e o 7. Respondeu-lhe o servo: essa moça é a moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse-me ela: deixe-me colher as espigas a juntar entre os gravetos após os colheitadores. Assim ela veio desde a manhã e está até agora aqui, nem um pouco. Meu Deus, me ajuda aqui no texto aqui, meu povo, aqui, que sumiu da minha letra aqui, os óculos aqui tá fundo. E ela pediu: e deixa-me recolher, juntar espiga entre os feixes, após os ceifeiros. E ela chegou cedo e está de pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Muchas gracias. Quiero que entendamos lo que está ocurriendo. Quero que você entenda o que está acontecendo. Esta chica extranjera de un pueblo maldito, un pueblo enemigo, Essa moça estrangeira de um povo inimigo, um povo maldito, esta chica está recogiendo detrás de los segadores, está juntando lo que sobra, lo que cae en el piso. ela está como colhendo atrás dos secadores, os homens que trabalhavam no campo para colher. Y llega en ese momento el dueño del campo, que es Boaz. E neste momento em que ela está colhendo após os colheitadeiros, chegou o dono do campo, Boaz. Y el dueño del campo pregunta, ¿de quién es esta chica? E o dono do campo pergunta: de quem é essa moça? ¿A ustedes no les parece que es una pregunta extraña? Não parece uma pergunta estranha? Imagínate que, a ver, por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Qual o teu nome? Rose. Rosy. Rose. Imagínate que yo vengo aquí a la iglesia y le pregunto, pastor, ¿de quién es esta chica? E ele chega na igreja e pergunta: pastor, de quem é essa moça? ¿No parece extraña esa pregunta? Não parece estranho essa pergunta? Porque en el mundo bíblico, la mujer era la posesión de alguien. Porque no mundo bíblico a mulher é a possessão de alguém. La mujer es como una cosa. No mundo bíblico a mulher era como uma coisa. Por ejemplo, si tú lees los 10 mandamientos, Se nós lermos os 10 mandamentos, dice, en el último dice, no vas a codiciar la casa de tu prójimo, el campo de tu prójimo, el burro de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. no 10º mandamento diz: olha, você não vai cobiçar o campo do teu próximo, a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo. La mujer está en la lista de posesiones del hombre. A mulher está na lista de possessão do homem. Y esa es la razón
por la que muchos dicen que la Biblia es un libro muy machista. E por isso, por essa declaração é que muitos dizem que a Bíblia é um livro muito machista. Pero yo quiero que mires lo que aquí ocurre. Não ¿Por compreender. qué? ¿Cómo se consideraba a la mujer en el mundo antiguo? Quero que você entenda como se considerava a mulher no tempo antigo. Una niña Uma menina se la conocía así, porque era la hija de alguien. Uma menina, por exemplo, essa aqui, se conhecia, era filha de alguém. Yo cuando vivía en Israel, yo trabajaba con los árabes. Quando eu morava em Israel, eu trabalhava com os árabes. Y yo tengo mi hija, se llama Jazmín. Ele tem uma filha que chama Yasmin. Ese es un nombre árabe. Este é um nome árabe. Entonces a los árabes les gustaba mucho el nombre de mi hija. Por causa disso, os árabes gostavam muito do nome da minha filha. Entonces a mí me decían Abu Yasmín. Ele lhe dizia Abu Yasmín. Avu Yasmin. El papá de Yasmín. Dizia, eu sou o pai de Yasmin. Esa es la forma que te presentas. Esta é a forma que nos apresenta. Entonces una niña Uma menina es la hija de un hombre. uma menina é a filha de um homem. Cuando la menina crece, Quando a menina cresce, es la esposa de un hombre. ela passa a ser a esposa de um homem. Y cuando tiene un hijo, Quando tem um menino, ella es la mamá de ese hombre. é a mamãe deste homem. O sea, la mujer existía solamente en función del hombre. Então, nos tempos bíblicos, a mulher existia somente em função dos homens. Si ella no tenía un hombre, ella se moría de hambre, no tenía forma de sobrevivir. Então, se ela não tinha um homem, ela não tinha uma forma de sobreviver. Por eso es que cuando la viuda de Naín sale con el único hijo muerto, ¿hasta acuerdan la viuda de Naín cuando sale con el único hijo muerto que está llorando? Por isso que quando a viúva de Naim, quando morreu o seu único filho, ela está chorando. Y viene Jesús y le dice, no llores. E por isso que Jesus chegou para ela e disse, não chores. Y Jesús resucita al niño. al E muchacho. Jesus então ressuscita o menino. No es una cuestión emocional ni sentimental. A mulher não estava chorando por uma questão emocional e sentimental, pela perca do menino. No es solamente que pierde el hijo, pierde el futuro, pierde todo. Não era apenas pelo fato da perca, mas o problema é que ela tinha perdido o futuro, tinha perdido tudo. Si Ruth no hubiera vuelto con Noemí, Noemí estaba condenada a ser una moradora de rúa. Se Ruth não viesse com Noemi, Noemi estava condenada a ser uma moradora de rua, porque es una anciana, porque era uma senhora anciã. ya no puede hacer esto. Ela não poderia sair no campo para colher. Entonces Ruth le salvó la vida a ella. Então Ruth salvou a vida de Noemi. Pero yo quiero que usted mire la respuesta que le da el responsable del campo, la respuesta que le da a Boaz. Lee, por Então, favor, quero que você preste atenção versículos 6 y 7. na resposta que o responsável do campo dá a Boaz. Olha aí, versículos 6 e 7. Respondeu-lhe o servo, esta moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixe-me colher espigas, ajuntá-las entre os gravetos após os colheitadores. Assim ela veio desde cedo da manhã, está agora, até agora, e só sentou-se um pouco. ¿De quién es la chica? De quem é essa moça? De quem, meu povo? Responde. A moça era de Noemi. Não era, não? Nós erramos. No puede porque Noemí es mujer. Ela não podia ser de Noemi porque Noemi era mulher. La moza no es de nadie. Essa moça não era de ninguém. Ella dejó su casa, Ela deixou sua casa, se fue de su país, deixou seu país, dejó la casa de su padre. deixou a casa dos seus pais. Ella estaba sola. Ela estava só. ¿Pero qué hizo?
Pero ¿qué hizo ella? Tomó decisiones muy tremendas. Por isso que esta mulher tomou uma decisão muito tremenda. Tomó por lo menos 3 decisiones tremendas. Ruth tomou pelo menos 3 decisões. Primero, Primeiro, entregarse al Dios de Israel en forma incondicional con la alianza que ella hizo. entregar-se ao Deus de Israel incondicionalmente. Con esta alianza que ella hizo con Noemí. Com esta aliança com Noemi, Ella se sometió a su suegra, se sujetó a su suegra. ela se sujeitou à sua sogra. En un tiempo donde en Israel nadie se sujetaba a nadie. En un tiempo donde en Israel nadie se sujetaba a nadie. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Em um tempo em que em Israel, cada fazia o que bem lhe parecer. No había reconocimiento de la autoridad. Não havia reconhecimento nenhuma de autoridade. Cada fazia o que bem queria. Ella es una extranjera que no conoce la ley, pero se sujeta a su suegra. Ela era uma estrangeira que não conhecia nada da lei e se sujeitou à sua sogra. Y lo tercero, ella sale a trabajar y a buscar esto y ganarse su propio sustento. E o terceiro, ela saiu para trabalhar e ganhar o seu próprio sustento. Esta conversación es muy moderna para el momento en que fue escrita, porque está mostrando que aún en una sociedad patriarcal, machista, una mujer podía tomar decisiones y cambiar su destino. Em uma sociedade patriarcal, homens, uma mulher tomou uma decisão para mudar a sua vida. Ella no se limitó, su padre ya no estaba con ella. Ela não se limitou, seu pai já não estava mais com ela. Ella no tenía esposo, Ela não tinha esposo, no tenía hijo, não tinha filhos, pero tenía fuerza, mas ela tinha, no entanto, ela tinha força. podía trabajar, Podia trabalhar, tenía determinación tinha determinação para trabalhar. y amaba a su suegra. E ela amava a sua sogra. Lo que esto nos enseña O que isso nos ensina? es que cada uno de nosotros puede ser el creador de su propia realidad. Isso nos ensina que cada de nós podemos ser o criador das nossas realidades. Antes de venir acá, yo estaba compartiendo en la casa de unos hermanos que nos recibieron. Antes de vir aqui, nós estávamos compartilhando na casa de um irmão que nos recebeu. Y le estaba contando de 5 chicas brasileras que están morando en la ciudad donde yo vengo, la de la Argentina. Eu estava contando a história de 5 moças que vivem na cidade onde eu morava, na Argentina. Ellas son brasileras y fueron a estudiar medicina a mi ciudad en Corrientes, Argentina. São brasileiras que foram estudar medicina na cidade de Corrientes. Explica. A igreja em Corrientes, aonde ele pastoreava, ele tem uma casa que ele recebe brasileiros que vão estudar na Argentina e não tem condição de pagar aluguel. Eles vão para a casa que pertencia a ele e essas pessoas vão para a igreja. Quer dizer, as pessoas chegam lá, têm um apoio da igreja e têm uma casa para morar. La universidad en Argentina es gratuita. A universidade na Argentina, ela é gratuita. Entonces hay un convenio con Brasil y hay un número de brasileros que pueden ir a estudiar gratuitamente. Certo. Existe um convênio entre a Argentina e o Brasil e há um número de brasileiros que podem ir estudar na Argentina gratuitamente. Entonces imagínate que nosotros tenemos chicas allá brasileras que son de familias muy pobres acá de Brasil. Certo. Ele tem moças de famílias muito pobres no Brasil. Que no tendrían posibilidad de estudiar aquí, no pueden pagar la facultad. São moças que não têm nenhuma possibilidade de estudar aqui e pagar a faculdade. Pero dejaron su cultura. E essas moças que estão lá deixaram a nossa cultura aqui. Tuvieron que aprender español. Tiveram que aprender espanhol. Tuvieron que adaptarse a la cultura argentina. Teve que se adaptar à cultura argentina. Pero ahora están terminando la facultad.
Agora essas moças estão terminando a faculdade. y son las primeras en su familia que van a tener un título universitario. E essas moças são as primeiras da sua família que terão um curso superior. Imagínate lo que va a ser ahora. Imagina o que será dessas famílias agora. La determinación de ellas, el valor que ellas tienen. A determinação dessas moças, a força de vontade que elas têm, Va a cambiar su vida vai transformar a vida delas y la vida de la e familia. a vida das suas famílias serão mudadas. Porque você imagina, essas moças, elas não tinham, suas famílias não tinham condição nem de pagar aluguel, não pagaram uma faculdade, elas foram para a Argentina, estudaram, estão formando agora e vão retornar para o Brasil. Agora você imagina, essas moças podem mudar a vida delas, não somente a vida delas, mas a vida das famílias dela, porque os médicos, Jesus amado, os médicos aqui no Brasil ganham muito bem. Entonces eso te muestro como un ejemplo de que en definitiva nosotros somos dueños de construir nuestra vida. Isso mostra que nós, quando decidimos, nós somos capazes de construir a nossa vida. Ellas podían haber dicho esto: no, soy pobre, yo no puedo. E muitas das vezes a gente se apega, não, eu sou pobre, eu não posso. O el gobierno es mal gobierno, entonces yo no puedo. O governo é ruim, não tem oportunidade, eu não posso. Entonces uno tiene que tomar una decisión en la vida. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Victimazgo, vivir como una víctima, Vivermos como vítimas o vivimos como líderes. ou vivermos como líderes. Victimazgo o liderazgo. Nós temos duas escolhas. Ou nós somos vítimas, ou nós somos líderes. La víctima solamente reacciona. As vítimas somente reagem. El líder acciona. Os líderes, eles acionam, eles fazem. Entonces uno tiene que tomar decisiones. Por isso nós precisamos tomar decisão. Porque tú puedes ser cristiano y si eres cristiano vas a ir al cielo. Pero ¿qué va a pasar mientras estés en la tierra? Isso. Nós podemos ser cristão e pensar assim, não, eu vou morar no céu, vou morar no céu. E não se importar com o que se passa aqui. Pero ¿qué pasa entre hoy que tenés a Cristo y el día que te mueras? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo va a ser tu vida desde hoy hasta el día que tengas que ir con el Señor? Nós como cristão, nós podemos pensar o seguinte, não, eu sou cristão, eu vou morar no céu. Porém, o que vai passar na nossa vida até o céu chegar? Tú puedes vivir como una víctima o puedes vivir como un líder. Neste período, até o céu chegar, você pode viver como vítima, se lamentando, achando, sabe, culpados, ou você pode viver como líder nessa terra e fazer o seu futuro, o seu destino. Liderazgo para nosotros es gobierno. Liderança para nós, o povo, é governo. Y el primer nivel de gobierno es el gobierno de uno mismo. E o primeiro nível de governo é o governo de mim mesmo, governar o meu próprio coração. Si tú no te gobiernas, no tienes autoridad para gobernar a otros. Se você não consegue se governar, você não tem autoridade para governar nada na sua vida. La autoridad va en círculos concéntricos. A autoridade ela vai crescendo em círculos. Si yo me gobierno, Se eu me governo, mi esposa va a dejar que yo le gobierne. se eu me governo, olha para mim aqui, minha nega. Se eu me governo, minha esposa vai me deixar governar ela. Claro, Claro. porque, Tá si, ouvindo? porque si tú te gobiernas, tú te vas a sujetar a Cristo. Si tú te gobiernas a ti mismo, tú vas a poder sujetarte a Cristo. Se eu me governo a mim mesmo, eu vou me sujeitar a Cristo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Vou te mostrar um exemplo prático. Este teléfono es mío, Este telefone é meu. ¿sí? Se- Yo puedo hacer con él lo que yo quiera porque es mío. Eu posso fazer desse telefone o que eu quero, porque ele é Si meu. yo quiero regalarte a ti, yo puedo regalarte, Se eu quero te dar ele, eu posso te dar. ¿sí?
porque es mío. Sim, porque o telefone é meu. Hay muchas personas que dicen, yo le entrego al Señor y no cambia nada en mi vida. Muitas das pessoas dizem, olha, eu me entrego ao Senhor, porém suas vidas não mudaram. No, a ver, ¿cómo explico? Yo no puedo entregar al Señor algo que yo no tengo. Eu não posso entregar a Deus algo que eu não tenho. Yo puedo entregarle lo que tengo control. Eu posso entregar a Deus algo que eu tenho controle. Por ejemplo, si yo digo, yo llego a la conclusión de que yo necesito hacer un cambio en mi vida, Se eu chego à conclusão que eu preciso fazer uma mudança na minha vida, y yo tomo una determinación, e eu tomo uma decisão, uma yo determinação, me comprometo con eso. eu me comprometo com Jesus. Acuérdate que en la vida tú no obtienes lo que deseas, tú obtienes lo que te comprometes. Na nossa vida, nós não temos o que nós queremos, nós temos aquilo com que nós nos comprometemos. Una vez que tú te comprometes con algo, tú puedes decir, Señor, esta meta yo tengo, yo me comprometo a terminar mis estudios. Quando você tem o Senhor, você diz, Senhor, eu tenho essa meta, eu posso terminar meus estudos, Yo tengo el compromiso, yo me voy a recibir, yo me voy a formar. eu tenho um compromisso, Senhor, eu não vou desistir dos meus estudos, eu vou formar, Yo voy a hacer todo mi posible. eu vou fazer tudo o que é possível para mim. Entonces ahí Dios va a actuar. Então Deus vai te ajudar. Porque las personas quieren que Dios haga por ellos las cosas. Las personas quieren que Dios haga lo que ellos tienen que hacer. As pessoas querem que Deus faça para eles coisas, porém as pessoas querem que Deus faça para ele coisas que ele tem que fazer. Si tú estás comprometido en prosperar, tú vas a trabajar duro. Se você está você está comprometido a prosperar, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar duro. Dios te va a bendecir, Deus vai te abençoar, pero Dios no va a trabajar por ti. porém Deus não vai trabalhar por ti. ¿Me está entendiendo? Estão entendendo? Glória a Deus, gente. Si tú quieres cambiar la historia, tu historia y la historia de tu familia, vas a tener que tomar decisiones serias. Se você quer mudar a sua história e a história da sua família, você tem que tomar decisões sérias. Tu origen no es tu destino. A nossa origem não é o nosso destino final. Tú no estás limitado por tu origen. Nós não estamos limitados pela nossa origem. Nosotros estamos limitados por las decisiones que tomamos Nós somos limitados pelas decisões que nós tomamos y por los compromisos que asumimos. e pelos compromissos que nós assumimos. Amén. Amém, meu povo? Estão me entendendo aí? Glória a Deus. Esta chica no estaba jugando, ella trabajaba duro. Essa moça não estava brincando, ela estava trabalhando duro. Entonces ella transformó todas sus necesidades, las transformó en oportunidades. Todas as necessidades dessa moça, ela transformou em oportunidades. Entonces en el versículo 8, cuando Boaz escucha este testimonio de esta chica tan trabajadora, esta chica que no era de ninguém, pero que era tan trabajadora, él habla con ella en el versículo 8 y 9. Deixa eu ler o verso 8 e o verso 9, eu vou falar. Então disse Boaz a Ruth, então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, e nem tão pouco passa daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo em que secar, e não irás após ela. Não dei ordem aos servos que não toqueis quando tiveres sedes. Vá às vasilhas, bebe com os que servem, com os meus servos aonde tira. Ele disse o seguinte: quando Boaz ouviu falar que essa moça era trabalhadeira,
estava lá no campo. Quem é que não quer casar com uma moça dessa, moço? Ele disse, fica no meu campo aqui, ó. Quando Boaz tomou notícia quem era essa moça, ele disse, você não sai do meu campo, você pode ficar aqui, fica aqui, não vai trabalhar em outros campos. Porque Boaz es el Goel, el Redentor, y él es un tipo de Cristo para nosotros. Certo. Porque Boaz, ele era um redentor, ele é um exemplo de Cristo para nós. Un tipo de Cristo. Um tipo de Cristo para nós. Porque Jesús es nuestro Redentor. Jesus é o nosso redentor e Boaz, por isso, ele é um tipo do Velho Testamento. Exactamente, es un tipo del Antiguo Testamento de lo que es el Redentor. Y redimir quiere decir volver a comprar o comprar. Redimir quer dizer voltar a comprar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El dueño del campo, el Goel, se encuentra con esta chica que es nuevita, una nueva creyente, se acaba de convertir. Unos días antes ella se convirtió. Certo. O dono do campo encontrou com uma moabita que tinha terminado de se converter. Exactamente. Entonces, ¿él qué le dice? Que se quede en el campo y que observe lo que hacen los otros trabajadores y que siga de cerca el trabajo de ellos, que haga lo mismo que ellos hacen. E ele então observou ela no campo trabalhando e viu com os seus servos e disse, olha, deixa ela trabalhar aí. Y le dice a ella que le siga a sus servidores, que siga a los otros colectores. E Boaz disse a Ruth que ela podia seguir os outros homens que estavam colhendo no campo. Gente do céu, me ajuda a orar aí, que o negócio está difícil. Este es el principio de discipulado más importante de la Biblia. Este tipo aqui é o exemplo de discipulado mais importante da Bíblia. El principio de la imitación. É o princípio da imitação. Lo que Boaz representa a Jesús. Boaz representa Jesus. Ruth es una nueva convertida. Ruth era uma nova convertida. Los cosecheros son los viejos creyentes. Los cosecheros, los que están cosechando, Sí. son los viejos creyentes, que son creyentes hace mucho tiempo. Certo. Os trabalhadores do campo que estavam colhendo representam os crentes há muito tempo. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Hacé lo que hacen ellos. Seguile a ellos como ellos hacen, hace vos. O que disse Boaz a Ruth? Segui eles, faça o que eles estavam fazendo. É o que a visão de discipulado de Boaz representa de Jesus. Os novos convertidos têm que seguir os velhos convertidos. Cuando una persona nueva entra al templo, no tiene una relación con Jesús. Quando uma pessoa nova acaba de se converter e entra na igreja, ele não tem relação com Jesus. No conoce a Jesús. Ele não conhece Jesus. Él te ve a ti. Él te observa a ti. Le observa a ella. Le observa a él. ¿Entiendes? E sim, quando um novo convertido chega, ele não tem relacionamento com Jesus. E ele chega no templo, ele não conhece nada. O que ele vai fazer? Ele vai observar os cristãos mais velhos. Entonces, si tú estás haciendo bien las cosas, el nuevo discípulo va a hacer bien las cosas. E se um crente está fazendo coisas velhas, da velha vida, da velha natureza... Ben, si está haciendo ben, Sí, si está sí. haciendo bien. Ó, ¿Entiendes? Ok. Si un creyente viejo está haciendo bien las cosas en la iglesia, Sí. está sirviendo, haciendo discípulos, Ok. está haciendo bien, ¿sí? certo. Se quando um novo convertido chega à igreja e ele vê um crente, e o crente está fazendo as coisas bem dentro da igreja, está servindo nos departamentos da igreja, louvor, intercessão, está ativo na igreja, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer a mesma coisa. Compreendeu? Porque él no ve a Jesús, él nos ve a nosotros. Porque quando um novo convertido chega na igreja, ele não vê Jesus, ele vê a nós. Entonces el principio fundamental del discipulado es la imitación. Por isso que o princípio principal do discipulado
é o princípio da imitação. Por eso, si tú quieres ser un discipulador efectivo, si tú quieres cambiar la vida de las personas, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Por isso que, se nós queremos ser um discipulador efetivo, que queremos transformar a vida das pessoas, a primeira coisa que eu preciso é transformar a minha própria vida. Entenderam a seriedade? Quiero que miremos solamente dos pasajes. Hay muchos, vamos a mirar solamente dos. Certo. En Filipenses 3:17. Filipenses capítulo 3, verso 17. O que... Vamos recapitular enquanto acho o texto aqui para que você entenda, para que a gente entenda, porque também não é fácil você entender, eu não falo espanhol. No, você fala, entende muito. Glória. Muito. Ele fez uma comparação. Boaz é um tipo de Jesus, de Cristo no Velho Testamento. Os trabalhadores no campo representam nós que já estamos na igreja. Ruth representa um novo convertido. Quando um novo convertido chega na igreja, alguém acabou de conhecer Jesus, chega na igreja, ele não tem relacionamento com Jesus, ele não conhece Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para nós. E se nós estamos servindo a Jesus bem, se nós estamos envolvidos com a obra, eles vão envolver igual a nós. E aí ele vai nos mostrar dois textos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. 3:17. Irmãos, 3:17. Isso. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Esta es la visión apostólica del discipulado. Esta é a visão apostólica que Paulo nos deu de discipulado. Yo estos años me dediqué a discipular muchos jóvenes y hombres. Eu faço um trabalho lá de discipulado de muitos jovens, muitos homens. Uno a uno. Um a um. Paso mucho tiempo sentado con hombres que los llevo a Cristo y los empiezo a discipular. Eu passo muito tempo com homens que conhecem a Cristo e passo de discipular eles de perto. Y una de las primeras cosas que yo le digo es, si tú quieres que Dios esté contigo, E uma das primeiras coisas que eu digo é que se você quer que Deus esteja contigo, fíjate como yo me conduzco y imítame. Se comporte como eu me comporto. Ande como eu estou andando. Fíjese como yo soy con mi esposa. Seja como eu sou com a minha esposa. Fíjese cómo soy con mis hijas. Seja como eu sou com os meus filhos. Mire cómo yo trato a las personas. Seja como eu trato as pessoas. Si usted hace eso, Dios va a estar con usted. Se você fazer o que eu faço, Deus estará com você. Vocês estão compreendendo a seriedade? Pero es muy simple. É muito simples. Yo no tengo que darle que lea 10 libros. Eu não preciso pegar e ler 10 livros. No, es muy simple. É muito simples. Ven a orar conmigo. Vem orar comigo. Escúchame como yo oro. Me escuta como eu oro. Vamos a leer juntos la Biblia. Vamos ler juntos a Bíblia. Y yo te voy a compartir y vos te vas a dar cuenta cómo yo saco comida, de ahí saco principios. E eu vou te ensinar como eu tiro da Bíblia princípios para a minha vida, como eu tiro princípios que me alimentam. Es muy simple. É muito simples. El principio de la imitación. O discipulado é o princípio da imitação. Nosotros discipulamos con solamente 2 herramientas. Principios, imitación y principios. Nós discipulamos com 2 ferramentas, somente com 2 ferramentas. Princípio e imitação. Solamente. Somente isso. Essas são as ferramentas que nós usamos para discipular. Ensinar princípio e faça, me imita, anda como eu ando. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 11,
primeros 2 versículos. Podemos mirar. 1 Coríntios, capítulo 11, os 2 primeiros versículos. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Versículo 2. Versículo 2. Eu e louvo-os, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes os preceitos com que vos entreguei. Imitación, en el primer versículo habla de imitar. El primer versículo habla Primeiro versículo de Corintios. volta ao primeiro versículo, fala de imitação. Y en el versículo 2, E o versículo 2 los preceptos, dice ahí, preceitos. fala dos preceitos. Yo llamo principios. Eu chamo de princípios. Solamente esas 2 cosas. Essas 2 coisas é a chave para o discipulado, é a chave do ministério apostólico de Paulo. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, yo miro en el Nuevo Testamento cómo Jesús hacía. sim, eu tenho que ver o Novo Testamento e ver como Jesus fazia. Y imitar a Jesús. E imitar a Jesus. Y mirar lo que Jesús enseñaba. Imitar o que Jesus ensinava. Y hacer caso a lo que Jesús enseñaba. E fazer o que Jesus fazia. Aplicar en mi vida lo que Él enseñó. Eu preciso aplicar na minha vida os princípios de que Jesus ensinou. Porque no hay ninguna persona en la historia que haya sido tan sabia como Jesús. Porque não há nenhuma pessoa na história que ensinou com tanta sabedoria como Jesus. Si tú haces lo que Jesús enseñó, tu vida es transformada. Se nós fazermos o que Jesus ensinou, a nossa vida vai ser transformada. Amén. Amém? Entonces, Ruth nos está enseñando con su ejemplo Então, Ruth, com o seu exemplo de vida, ela está nos ensinando. Entonces ahí el Señor le dice algo, Boaz le dice algo. Então, Boaz lhe disse algo. En el versículo 10, No versículo 10, capítulo 2, no capítulo 10, aliás, capítulo 2, verso 10. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, e disse: como é que me favoreces e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? perdón, permiso, por favor, me perdí aquí. Aquí, perdón, fin del versículo 9. Final do versículo 9. Cuando tuvieres sed, Certo. Finzinho do verso 9. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. ¿quiénes estuvieron ayer a la noche? Isso é um exemplo. ¿Quiénes estuvieron aquí anoche? Eles. ¿Estuvieron aquí anoche quién? Anoche, onti. Quem esteve ontem à noite aqui? Bien. ¿Se acuerdan lo que significa Ruth? Se recorda o que significa Ruth? Quem se lembra o que significa Ruth? Quem anotou aí o que significa Ruth? Ruth. Não, Noemi que é agradável. Ruth. Ruth significa a que supre a necessidade dos outros. Literalmente, Ruth significa la que sacia la sed de alguien. O nome Ruth literalmente significa aquela que sacia a sede de alguém. Es una palabra muy difícil porque no es hebraica, es una palabra moabita. Essa é uma palavra muito difícil porque não é a palavra hebraica, é uma palavra moabita. Recién en el año 1953 nosotros supimos el significado de la palabra. Porém, no ano de 1953, se descobriu o significado desta palavra. Glória a Deus. Cuidado aí, meu amor. Sí, cuidado que no se caiga. Ahí está. Significa saciar la sed. Ruth, então, significa saciar a sede. Esa era su misión. Esta era a missão de Ruth. Su nombre representa su identidad, su esencia. Seu nome e o nome dela representava a essência dela, sua identidade. Pero sin embargo, aquí en el versículo 9,
Boaz le dice, cuando tú tengas sed, ve y toma el agua que otro saca. No entanto, Boaz lhe diz: quando tu tens sede, vem e tome água de que outros tiraram. Esto nos enseña algo muy importante. Isso nos ensina algo muito importante. Aunque tú seas el que da de beber a otros, Quando você dar de beber a outros, hay momentos que tú también vas a necesitar beber. há um momento, quando nós damos de beber a outros, há momentos que nós também vamos querer beber algo. Y hay hermanos que están sacando agua para nosotros. E então haverá irmãos que nos dará água para nós. Pero nosotros tenemos que tener la humildad de ir a beber con ellos. E a gente tem que ter a humildade para ir beber com eles. Eso es la búsqueda de un verdadero líder. Isto é a busca de um verdadeiro líder. No es una persona dependiente, una persona que siempre depende de otro, no es un líder. Uma pessoa que sempre depende. Un dependiente, que siempre está dependiendo, no es un líder. A pessoa que está sempre independente ou dependente? La palabra dependiente, el que siempre se está apoyando en ti, que no tiene liderazgo Certo. de su vida. A palavra, uma pessoa que está sempre dependente, ele não está apto para ser líder, porque ele sempre está procurando alguém para se apoiar. Esos hijos que están en la casa que no quieren trabajar. É como se os seus filhos estão lá dentro da sua casa Y crecen. e não querem trabalhar e crescem. Crecen y no maduran, no quieren trabajar y siempre están dependiendo del trabajo de los padres. É como filhos que estão dentro das casas, crescem e eles sempre estão dependendo dos pais, eles não querem trabalhar, estão ali. Es dependiente. Isso é dependente. El otro es independiente. E outro é independente. Toma el control de su vida. Tiene autonomía. Puede generar su propio dinero. Es dueño de su vida. As pessoas independentes, elas tomam o controle da sua própria vida. E eles então podem sair, trabalhar e podem gerar dinheiro, recurso. Pero también pueden volverse aislados y olvidarse de sus padres, olvidarse de todos, quedar solos. E essas pessoas independentes que saem, trabalham, geram recurso, eles podem ser como garçom na vida dos outros, na vida dos seus pais, na vida das suas famílias. Eles podem servir outros com aquilo que eles produziram. Eso se llama interdependencia. Isso se chama interdependência. Yo no dependo de ti. Yo no dependo de ti. Eu não dependo de ti. Soy libre, Eu sou livre, pero elijo estar contigo porém decido estar contigo, porque te amo porque te amo. y reconozco que tú tienes algo que yo no tengo. E eu reconheço que você tem algo que eu não tenho. Eso se llama interdependiente. Isso se chama interdependência. Eso es como se forman los grandes equipos Isso é com isso que se formam as grandes equipes, para todas las áreas. para todas as áreas da nossa vida. En el ministerio, No ministério, en tu casa, na nossa casa, en el gobierno, é no governo, en el deporte. é no mundo dos esportes. Nosotros tenemos una pareja joven allá de inmigrantes en la iglesia en Estados Unidos. Sim, Tenemos un casal joven de inmigrantes. nós na igreja temos um casal jovens imigrantes lá nos Estados Unidos. Pero ellos tienen un éxito impresionante. En muy pocos años ellos compraron su propia casa, lograron muchas cosas que otros no han logrado. Em pouco tempo desse casal jovem nos Estados Unidos, eles tiveram muitos êxitos, que muitos outros estão lá há anos e não tiveram. Compraram sua própria casa, seu carro, ganharam muito dinheiro. Entonces yo un día me acerqué al hombre porque me impactó su testimonio y le dije, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto de ustedes? Dia eu conversei com este homem e perguntei, porque eu fiquei impactante, como ele teve êxito nos Estados Unidos com tão pouco tempo. Eu perguntei, qual é o seu segredo? Me conta. Y él me dijo, mi esposa y yo hacemos un gran equipo. Ele lhe disse, eu e a minha esposa fazemos uma grande equipe. Pronto. Las parejas
que no están dando el máximo potencial es porque no saben trabajar en equipo. As pessoas que não estão produzindo no seu máximo potencial é porque eles são individuais, eles não trabalham em equipe. Y eso empieza en la casa. E isso torna-se um peso. No, eso empieza en la casa, en el hogar. Empieza, esa situación comienza en la casa, en el lar. Sim, sim, entendi. Esse tipo de individualidade, isso de trabalhar sozinho começa dentro de casa. Cuando una pareja está unida, tienen objetivos en común. Quando uma família se une e tem objetivo em comum. La pareja, el casamento, están unidos. O casamento está unido. Los filhos también se quieren unir a ese equipo. Os filhos também querem se unir a esse casal. Entonces toda la familia empieza a funcionar como un equipo. Então toda a família começa a trabalhar como uma equipe, como um conjunto. Y esa familia viene a la iglesia y es una bendición para la iglesia. E essa família unida vem para a igreja e ela torna-se uma bênção na igreja. Porque ellos están acostumbrados a trabajar en equipo. Porque essa família, ela tem uma mentalidade, está acostumado em trabalhar em equipe, em conjunto. Ellos saben que hay cosas que ellos pueden hacer y hay cosas que necesitan de los demás. Eles sabem de coisas que eles podem fazer e de coisas que eles precisam dos outros. Acá el señor Boaz le dio una instrucción específica a esa nueva creyente. Nesse texto, Boaz deu uma instrução específica. Su nombre significa la que da de beber a otros. O nome dela, de Ruth, significa aquela que dá de beber aos outros. Pero en un momento se va a cansar. Porém, todos aqueles que dão de beber, chega um momento que vai se cansar. Y van a tener sed. E vai ter sede. Y tiene que ir y reconocer a hermanos que le van a dar de beber a ella. E aí a gente precisa se reconhecer aqueles que têm para nos dar de beber. Hay que tener valor en la vida para dar a otros, para asumir liderazgo, para enseñar a otros. Hay que tener valor. Tienes que tener valor, coraje en la vida para enseñar, para comprometerte, para mostrarte. Hay que tener coraje. Sim. Para você dar para os outros, ser líder, você tem que ter coragem. Você tem que ter determinação para dar para os outros. Pero también hay que tener coraje y determinación y valor para aprender de otros. Porém, também, nós precisamos ter coragem, determinação para aprender com outros. Hay que tener valor para pararse acá. Yo me tengo que tener valor para pararme aquí, pero también tengo que tener valor para sentarme ahí y tomar notas cuando otro está enseñando. Eu tenho que ter coragem, ousadia de estar aqui ensinando, mas eu também tenho que ter coragem e ousadia de sentar aqui e anotar quando outros estão pregando. Estão compreendendo isso? Ele está dizendo que existem muitos os líderes que quando estão pregando são uma bênção. Pula, salta, fala para o povo, diga aleluia, amém. Agora, quando eles estão sentados aí, eles vão lá fora, pega celular, está aí mandando Facebook, eles não anotam o que outros estão ensinando. Então, para você ser líder, você tem que ter coragem para sentar, mas você tem que ter coragem para estar aqui na frente, mas também você tem que ter coragem. Está ali sentado, ouvindo. Algunos de los mejores amigos que yo tengo en el ministerio, pastores de muchos lugares que son mis amigos, yo los gané como amigos porque cuando ellos enseñaban, yo me iba y me sentaba a aprender con ellos. Os melhores amigos, colegas, pastores que eu tenho, foram pessoas que quando eles estavam ensinando, eu sentei para aprender com eles. Y a veces en toda la sala, yo era el único pastor que estaba sentado ahí. E em todas as vezes eu era o único pastor, em toda a congregação, ele era o único pastor que estava sentado para aprender com quem estava pregando. Entonces cuando él bajaba del púlpito, decía, ¿por qué si usted es pastor está aquí sentado? Quando ele descia do púlpito, ele me dizia, por que você, pastor, está aqui sentado?
porque usted tiene algo que yo no tengo. E eu lhe dizia, porque você tem algo que eu não tenho. Y yo quiero lo que usted tiene. E eu quero o que você tem. Toma notas. Por isso que ele anotava. Isso é muito importante. Você pergunta para o seu irmão, você está anotando? Ahí seguimos para adelante un poquito y ya terminamos. Deixa, ele vai seguir um pouquinho, 5 minutitos y ya terminamos. 5 minutinhos, e vai terminar. É porque muitas das vezes nós não entendemos na cultura deles. Na cultura deles se dá muito valor quando alguém está pregando e você está anotando, você está atento, porque na cultura deles isso significa que você está valorizando. E os melhores amigos e pastores que ele construiu no mundo das amizades foi porque quando esses pastores estavam pregando em congressos, em reuniões, ele estava lá anotando. Aí a pessoa descia e perguntava para ele, como pode? Você é pastor, pregador, você está anotando o que eu estou pregando? E a resposta é porque você tem algo que eu não tenho. Por isso que eu estou te ouvindo. Esto es un principio muy importante del Isso é um discipulado. princípio muito importante para a nossa vida. Porque si tus discípulos te están observando a ti y ven que tú reconoces a otras personas, es mucho más fácil que ellos te reconozcan a ti. Se os nossos discípulos estão olhando para nós e vê que a gente reconhece alguém, será muito mais fácil para eles nos reconhecer. É como você trazer, vou trazer uma imagem familiar. Se os teus filhos te ver respeitando os seus pais, será mais fácil para eles te respeitarem. Compreenderam? Como pode, por exemplo, os seus filhos, se eles enxergam você chegando para o seu pai, bença pai, bença mãe, obedecendo os seus pais, será muito mais fácil para eles te respeitarem. Amén, amén. Terminamos con el versículo 15 y 16 y nos vamos a la casa. Vamos terminar com o versículo 15 e o versículo 16. Verso 15 e 16. Levantando-se ela, essa minha tradução aqui, deixa eu ver aqui. Sí, sí. E levantando-se ela para colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixar-lhe colher, não lhe embaraceis. Verso 16. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreenda. El Señor le dice a los viejos creyentes, cuando la creyente Ruth se levanta, él queda solo con los viejos creyentes. Quando Ruth se levanta, Boaz fica sós com seus trabalhadores. Y le dice esto, E então Boaz falou aos seus trabalhadores. facilítenle el trabajo. E Boaz então falou para os seus trabalhadores, facilita o trabalho dela. Ainda tiren a propósito algunas gavillas para que ella recoja. Aunque no se les caiga, ustedes tírenla en el piso. Certo. Boaz recomendou aos seus trabalhadores, deixe cair de propósito espigas. Onde não tem, vocês deixam cair de propósito no chão. Nosotros generalmente hacemos lo opuesto. Nós geralmente fazemos o oposto. Le hacemos muy difíciles las cosas al nuevo convertido. Muitas das vezes nós tornamos as coisas muito difíceis para os novos na fé. Tiene que ser lo contrario. E temos que fazer o contrário. Por ejemplo, si tú le estás enseñando a leer la Biblia, Por exemplo, se você está ensinando alguém a ler a Bíblia, tú tienes que facilitárselo você tem que facilitar as coisas para ele, para que él se entusiasme. para que ele se entusiasme. Porque si tú le haces muy difícil el estudio, él va a decir, yo nunca voy a lograr esto. Se você tornar as coisas muito difíceis para ele, ele vai dizer, não, eu nunca vou ser isso. Si tú solamente le pones prohibiciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello,
él va a decir, entonces ser cristiano es no poder hacer nada. Se você diz para alguém, chegou para a igreja, quer se envolver em qualquer área da igreja, e nós começamos só a botar proibição. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Ele vai dizer, olha, eu não posso fazer nada, eu não vou, ele não vai se interessar. Yo siempre cuento que cuando yo llegué a la iglesia tenía 15 años y mi pastor sabía que a mí me gustaba mucho ir a los bailes. Quando ele chegou à igreja, eu tinha 15 anos, e os meus pastores sabiam que eu gostava de ir aos bailes. Y a mi pastor no le gustaba esto, E o meu pastor não gostava de baile. pero él no me prohibía, Porém, o meu pastor nunca me proibiu. porque él sabía que si me prohibía, me perdía. Porque se ele sabia que se ele me proibisse de ir no bar, nos bailes, eu ia me perder. Ele ia me perder. Porque yo era nuevo, Porque eu era novo na igreja. yo no conocía al Señor, Eu não conhecia o Senhor. yo estaba buscando al Señor. Eu estava buscando o Senhor. Pero entonces yo iba a la reunión de jóvenes y después de la reunión de jóvenes me iba a bailar. E eu ia então nas reuniões de jovens, no culto de jovens, e depois eu ia para o baile. Y mi pastor me decía, yo voy a orar por ti para que no te pase nada malo. Então meu pastor me dizia, olha, eu vou orar por ti para que não te aconteça nada de mal. Pasó un tiempo Passou um tempo, y yo recibí la plenitud del Espíritu Santo. eu recebi a plenitude do Espírito Santo. Hablé nuevas lenguas. E eu comecei a falar em línguas. Fue la experiencia maravillosa. Foi uma experiência maravilhosa. Yo me fui al baile. E então eu fui no baile. Estuve 5 minutos Eu fiquei 5 minutos lá. y dije, yo no pertenezco a este lugar. E então eu disse, olha, eu não pertenço a esse lugar. Nunca más volví. Nunca mais voltei ao baile. Pero fue de adentro hacia afuera. Então, a obra foi de dentro para fora. Si hubiera sido de afuera para adentro, me mataban. Se a obra for de dentro para fora aqui, aliás, de fora para dentro, a obra vai me matar. Y acá está el principio. E este aqui é o princípio. Al nuevo hay que hacérselo un poquito más fácil. ¿Sí? Déjenle algo, tírenle un poquito de algo, ayúdenlo, porque es nuevo. Com os novos, nós precisamos ser mais facilitadores. Deixa eu te ajudar. Não vá dar coisas difíceis que eles não estão prontos. Porque Él te está mirando, te está observando. Ele está te olhando, ele está te observando. Y Él va a mirar tu vida y va a decir, yo quiero lo que este hombre tiene. Porque os mais novos, eles estão te olhando. E eles vão dizer, eu quero ser o que este homem é. Eu quero ter o que este homem tem. En este momento, muchísimos jóvenes en el mundo sueñan tener una familia agradable, una linda familia. Neste momento, muitos dos jovens lá fora sonham em ter uma família linda, uma família agradável. Tu familia es una inspiración para ellos. A tua família é uma inspiração para aqueles que desejam ter uma família linda, agradável. Porque yo vengo de un hogar destruido. Eu vengo de un hogar destruido. Eu vim de um lugar destruído. Y cuando vi los creyentes, las familias que tenían, cómo estaban felices, yo dije, yo quiero eso. Quando eu via os crentes e viam as suas famílias bonitas, suas famílias agradáveis, eu dizia, eu quero ter uma família desse jeito. Entonces eso me inspiraba a querer caminar con Dios. E isso me inspirava a querer andar com Deus. Amén, amados. Estão entendendo? Deixa aqui a síntese é que o nosso testemunho inspira as pessoas a andar com Deus, a querer ser igual, a caminhar com Deus. Porém, o que acontece é que nós estamos matando as pessoas porque a gente está enfiando algo de fora para dentro.
A gente falamos, um jovem chega na igreja, ele está aqui na igreja, termina o culto, ele vai num baile. Não vai num baile, não vai num baile. Não, deixa que o Espírito Santo faça a obra de dentro para fora. Deixa que o Espírito Santo produza mudança. Porque quando ele estava na igreja, ele vinha na igreja, mas ia nas coisas. Aí o que acontecia? Ele via as famílias na igreja. Sua família bonita, unida, sabe? Terminava o culto, você saía com a sua família. Ele via os pais abraçando os filhos, beijando. Ele dizia, eu quero ter uma família igual esta. Eu quero ter o que este homem tem. Eu quero seguir este homem. Então, quando eu me inspirava, yo le decía al joven que me estaba discipulando, yo le decía, ¿cómo me gustaría tener un matrimonio como el tuyo? Quando eu me sentia inspirado, eu chegava a quem estava me testemunhando e dizia, como eu queria ter uma família igual a tua. Entonces él me decía, ¿tú piensas que en un baile vas a encontrar una chica así? Então, quem estava me discipulando me dizia, você pensa que lá no baile você vai encontrar uma mulher igual a que eu tenho? Entendeu? ¿Dónde vas a ir a buscar? Onde você vai buscar uma moça para você? Si tú quieres una mujer de Dios, no vas a ir a un baile, vas a venir a la iglesia a buscar. Se você quer uma mulher de Deus, você não vai buscar no baile, você vai buscar aonde? Na igreja. Amén. Amém? Oramos. Vamos ficar de pé e orar?